Olá, meus amigos e minhas amigas. Enquanto a Rússia faz um de seus mais pesados ataques do ano, com 660 mísseis e drones, praticamente demolindo prédios em Dnipro, a Ucrânia responde com um ataque de longa distância contra a cidade russa de Ekaterimburgo, atingindo um grande prédio residencial. Ao mesmo tempo, o cessar-fogo no Líbano é posto à prova por demolições israelenses, novos combates em Beit Jbeil e foguetes disparados contra Israel. No Paquistão, enviados de Trump tentam forçar o Irã a um acordo nuclear definitivo, enquanto os representantes de Teherã enviam uma proposta, mas se negam a negociar diretamente com os Estados Unidos. Já em Gaza, o simbolismo de eleições locais desafia a estratégia de Israel de sufocar a soberania palestina, enquanto no Mali, a queda da estratégica cidade de Kidal para rebeldes separatistas sinaliza um colapso iminente da segurança da África Ocidental. Mas antes da gente começar, aquele lembrete. Você que aprecia o canal e já faz parte dessa comunidade, já deu like? Já deu aquele bom dia, boa tarde, boa noite? Compartilhou o vídeo em suas redes sociais? Já? Então meu muito obrigado e vamos ao vídeo de hoje. Bom, gente, começamos pela Ucrânia, e nessa noite o país foi atingido por um daqueles ataques pesadíssimos, não só pelo volume de mísseis e drones, mas também pela destruição que se espalhou pelo território. No ataque russo dessa noite, 7 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas depois que mais de 660 drones e mísseis atingiram Dnipro e várias outras regiões do país. Um grande pedaço de um prédio de apartamentos em Dnipro desabou após ser atingido durante o ataque. 4 corpos foram recuperados dos escombros. Segundo autoridades, o local foi atingido novamente em um ataque durante o dia, enquanto os socorristas trabalhavam lá. O segundo ataque matou uma pessoa e feriu 7. Na região norte de Chernihiv, segundo o governador local, ataques com mísseis e drones mataram 2 pessoas e feriram outras 7. Veja o que Zelensky comentou sobre esses ataques. Abre aspas. Cada ataque como este deve lembrar nossos parceiros de que a situação precisa de ação imediata e firme, rápido fortalecimento de nossas defesas aéreas. Fecha aspas. Segundo as autoridades de Kiev, o ataque russo teria lançado 619 drones e 47 mísseis, mas a Força Aérea Ucraniana falou em um comunicado no Telegram que abateu 580 drones e 30 mísseis. As autoridades registraram o impacto de 13 mísseis e 36 drones em 23 áreas. Explosões foram ouvidas em Kharkiv e Dnipro por volta de 3h30 da manhã e houve relatos de que a Rússia havia lançado vários mísseis balísticos e dezenas de drones de ataque contra regiões em todo o país. Mais tarde, por volta das 10h45 da manhã, foram ouvidas explosões em Bilat-Zerkivka, uma cidade na região de Kiev. A Força Aérea da Ucrânia alertou para a presença de enxames de drones russos se dirigindo a diversas regiões durante a madrugada, incluindo a região de Kiev. Alertas de ataques aéreos foram emitidos para todo o país por volta das 3h45 da manhã, devido à ameaça de mísseis balísticos. Bom, sobre o ataque, o Ministério da Defesa da Rússia disse que atingiu alvos militares, industriais e energéticos na Ucrânia durante a noite. Não comentou sobre que tipo de alvo havia no prédio de apartamentos atacado em Dnipro, Bom, meus amigos, mas a Ucrânia retaliou o ataque russo, Um drone ucraniano atingiu um prédio de apartamentos de vários andares na 4ª maior cidade da Rússia, Ekaterimburgo. Segundo o governador regional, esse é o primeiro ataque à cidade desde o início da guerra. O governador da região de Sverdlovsk, Denis Pazler, afirmou que não houve fatalidades, mas algumas pessoas sofreram ferimentos leves e uma mulher foi hospitalizada. Veja o que ele escreveu no Telegram, abre aspas. Os moradores do prédio afetado foram evacuados. Todos os serviços de emergência estão atuando prontamente. Fecha aspas. Bom, o vídeo publicado na rede social X e verificado pela Reuters mostrou fumaça saindo do topo de um prédio moderno de grande altura. Parte da fachada do prédio estava fortemente escurecida e várias janelas foram destruídas. Não houve comentários imediatos da Ucrânia, Ekaterimburgo, que tem 1,5 milhão de habitantes, está localizada nos Montes Urais, na região de Sverdlovsk, que abriga muitas fábricas do setor de defesa. A cidade fica a mais de 1.900 quilômetros da capital ucraniana, Kiev. Bom, atravessando o Mediterrâneo, vamos para o Líbano, E apesar do alegado cessar-fogo, a situação por lá continua de ataques de ambos os lados. Eu acabei de ver uma atualização do Ministério da Saúde libanês de que 4 pessoas foram mortas em 2 ataques na vila Yamur al-Shakif, no distrito de Nabatie. Esse distrito está localizado ao norte do rio Litani, mas não faz parte da linha amarela, aquela zona de exclusão que Israel está ocupando no sul do Líbano. Ainda não temos a confirmação sobre a identidade dos mortos. Em Tiro, também há relatos de estrondo, assim como explosões em outras áreas do sul do Líbano. Os sons, segundo moradores, são de Israel demolindo casas e prédios.
Nas primeiras horas desse sábado, Israel também atacou vários locais ao norte da linha amarela, que, segundo eles, estavam sendo usados pelo Hezbollah para lançar foguetes. Agora, meus amigos, as forças de defesa de Israel disseram que sirenes de alerta foram ativadas nas áreas de Manara, Magaliota e Misgavian. E, segundo a mídia israelense, 3 foguetes foram disparados contra Israel. Ainda segundo as forças de defesa de Israel, 2 foguetes teriam sido lançados do Líbano no norte de Israel. Segundo eles, um dos foguetes foi interceptado, enquanto o segundo atingiu uma área aberta e não houve feridos. Agora, meus amigos, 6 homens armados do Hezbollah foram mortos na cidade libanesa de Bin Jbeil, hein? Bin Jbeil está localizada na zona de segurança controlada por Israel, no sul do Líbano. As forças de defesa de Israel disseram que, quando o cessar-fogo entrou em vigor na semana passada, vários operativos do Hezbollah permaneceram refugiados na cidade após mais de 100 terem sido mortos durante os combates nas últimas semanas. Os militares disseram que soldados da brigada de paraquedistas viram alimentos frescos e equipamentos militares na entrada de um prédio na Casbah de Gibeil. Os paraquedistas enviaram então um drone e um cão da unidade canina Oquetes para escanear o local antes que os soldados entrassem, né? O cão acabou revelando a posição de 6 atiradores antes de ser morto a tiros por eles. Os soldados então cercaram o prédio e identificaram os atiradores que fugiam para o telhado. Em menos de 1h30 após a identificação inicial, todos os 6 atiradores foram mortos por tropas com armas leves, bombardeio de tanques e um drone explosivo. As forças de defesa de Israel filmaram o ataque e a movimentação no telhado, né? Eu fiz umas imagens estáticas do vídeo e coloquei aí para vocês. Bom, gente, enquanto isso, em Islamabad, negociadores dos Estados Unidos estão programados para partir para o Paquistão hoje, hein? Mas o Irã disse que seus oficiais não planejam se reunir com os americanos para discutir o fim da guerra. Apesar disso, a Casa Branca afirmou que o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, e o genro do presidente devem partir hoje para conversas com o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqi. O secretário de Defesa Pete Hegseth disse aos repórteres que o Irã tem a chance de fazer um bom acordo com os Estados Unidos. Veja só o que ele disse. O Irã sabe que ainda tem uma janela aberta para escolher com sabedoria. Tudo o que precisam fazer é abandonar uma arma nuclear de maneiras significativas e verificáveis. Bom, gente, Araqi chegou a Islamabad ontem, né? Mas um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano publicou no X que autoridades iranianas não planejavam se reunir com representantes dos Estados Unidos e que as preocupações de Teherã seriam transmitidas ao mediador Paquistão. Bom, dias após Trump estender o cessar-fogo, voos internacionais foram retomados a partir do aeroporto internacional Imam Khomeini em Teherã, né? Os primeiros passageiros haviam partido para Medina, na Arábia Saudita, Mascate e Istambul, com operações esperadas para acelerar nos próximos dias. Um dos passageiros que estavam no aeroporto acabou falando com os jornalistas. Veja o que ele disse, abre aspas. Bem, é uma sensação boa. Quando os voos retomarem, o comércio retoma e as pessoas podem fazer seu trabalho. É uma sensação boa. Fecha aspas. Trump disse a Reuters ontem que o Irã planejava fazer uma oferta destinada a satisfazer as exigências dos Estados Unidos, mas que não sabia o que a oferta envolvia. Ele se recusou a dizer com quem Washington estava negociando, né? Abre aspas. Mas estamos lidando com as pessoas que estão no comando agora. Fecha aspas. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que os Estados Unidos viram algum progresso do lado iraniano nos últimos dias e esperam que mais aconteça nesse fim de semana, enquanto o vice-presidente J.D. Vance também está pronto para viajar ao Paquistão. O problema é que o que Trump fala não dá para acreditar, né, gente? Araqi se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Ishat Dar, no Hotel Serena. Agora, em paralelo a essas notícias de negociações, a imprensa ocidental destacou bastante que o Irã enforcou um iraniano que trabalhava para a inteligência israelense e que foi acusado de vandalismo e violência durante os protestos nacionais desse ano. O tribunal descreveu Irfan Kiani como um bandido contratado do Mossad e afirmou que ele havia se envolvido na destruição e incêndio de propriedades públicas e privadas, espalhando medo e terror pela cidade central de Isfahan e empunhando um facão. Isso tudo, gente, enquanto os Estados Unidos também anunciaram ontem que vão permitir as execuções de presos federais por pelotão de fuzilamento e que vão voltar a aplicar injeções letais em casos de pena de morte no país, além de métodos como asfixia por gás e choque elétrico. Ou seja, meus amigos, enquanto uns usam pena de enforcamento, o outro retoma penas de fuzilamento e asfixia. Parece que estamos voltando ao século XIX, hein?
Bom, gente, enquanto isso, em Gaza, palestinos votaram nas eleições locais hoje pela primeira vez em 2 décadas, hein? Enquanto o governo de Israel busca destruir qualquer futuro para um Estado palestino. A Autoridade Palestina, ou AP, sediada na Cisjordânia, espera que a inclusão simbólica da cidade gazense de al-Balá reforce sua reivindicação de autoridade sobre o território governado pelo Hamas desde 2007. Veja o que disse o eleitor Mahmoud al-Baiz, de 52 anos, na sessão eleitoral de al-Balá. Abre aspas. Como palestino e filho da faixa de Gaza, me orgulho de que, após essa guerra, o processo democrático esteja retornando. Fecha aspas. Bom, governos europeus e árabes apoiam o eventual retorno do governo da Autoridade Palestina em Gaza e o estabelecimento de um Estado palestino independente que compreenda Gaza, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, né? Onde a Autoridade Palestina exerce autonomia limitada sob ocupação israelense. Diplomatas ocidentais dizem que as eleições locais podem ser um passo rumo às primeiras eleições nacionais em quase 2 décadas e avançar nas reformas para aumentar a transparência e a responsabilidade que a Autoridade Palestina afirma estar em andamento. Veja o que disse Munif Treish, um dos candidatos na Cisjordânia. Abre aspas. Esperamos que o procedimento realizado hoje seja coroado com eleições legislativas e presidenciais. Fecha aspas. Bom, gente, a Autoridade Palestina tem tido dificuldades para pagar salários, né? Isso porque Israel acaba retendo as receitas de impostos que arrecada em seu nome, o que aumenta o temor de colapso econômico. Bom, a justificativa israelense é de que a retenção dos fundos é feita em protesto contra os pagamentos de assistência social a prisioneiros e famílias dos mortos por suas forças, que, segundo ele, incentivam ataques. O governo israelense também tomou medidas para ajudar os colonos a adquirir terras da Cisjordânia. O ministro das Finanças ultranacionalistas, Bezalel Smotrich, tem repetido direto, né? Abre aspas. Continuaremos a matar a ideia de um Estado palestino. Fecha aspas. Em Deir al-Balá, que sofreu menos danos com o ataque de Israel desde 2023 do que outras cidades de Gaza, faixas com listas de candidatos estão penduradas nos prédios. Algumas votações ocorreram em tendas e o processo vai terminar 2 horas antes devido a restrições de eletricidade. O Comitê Eleitoral Palestino citou a destruição generalizada entre as razões pelas quais a votação não pôde ser realizada no restante de Gaza. Mais da metade dela está controlada por Israel e o restante sob o domínio do Hamas. Segundo Jamil Al-Khalid, diretor regional do Comitê Eleitoral em Deir al-Balá, abre aspas, essa é uma mensagem para o mundo de que aqui a faixa de Gaza e a Cisjordânia são uma unidade geográfica. Fecha aspas. Bom, meus amigos, indo para o continente africano, o exército do Mali, que é governado por uma junta, disse que estava combatendo o que chamou de grupos T que lançaram ataques surpresas ao redor da capital Bamako e de outras partes do país da África Ocidental. Os ataques foram reivindicados pela Frente de Libertação de Azawad, FLA, um grupo separatista que luta contra o exército maliano há mais de uma década. O jornalista francês Justice Baydou relatou que a FLA tem estado em grande parte confinada ao norte do Mali nos últimos anos. Um jornalista da agência de notícias Associated Press da capital Bamako ouviu rajadas de tiros de armas pesadas e fuzis automáticos vindo do aeroporto internacional Modibo Keita, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade, e viu um helicóptero sobrevoando bairros próximos. Segundo Thomas Van Ling, pesquisador independente, um mapa de setembro de 2025 dá a ideia de quão ampla era a presença jihadista em todo o Mali, Burkina Faso e Níger, mesmo antes da ofensiva de hoje. Uma testemunha e 2 moradores disseram a Reuters que ouviram 2 explosões e tiroteios pouco antes das 6 horas no horário local, perto da principal base militar do Mali, em Kati, ao norte de Bamako, e que os disparos continuaram por mais de 4 horas. Isso enquanto helicópteros do exército sobrevoavam a área, né? Bom, gente, o movimento separatista de Azawad luta há anos para criar um Estado independente no norte do Mali, né? Em determinado momento, conseguiu expulsar as forças de segurança da região antes de um acordo de paz firmado em 2015, que permitiu a integração de alguns ex-rebeldes às forças armadas malinesas. A Embaixada dos Estados Unidos em Bamako emitiu um alerta de segurança e orientou que cidadãos americanos permaneçam em local seguro e evitem viajar para as áreas alvos de ataques até que haja mais informações. Bom, rebeldes tuaregues malinenses da Frente de Libertação de Azawad afirmam ter tomado o controle da cidade-chave de Kidal, no norte do Mali. Abre aspas. A cidade de Kidal passou para o controle de nossas forças armadas. Bom, Kidal foi um antigo reduto da FLA e também foi ocupado pelo exército maliano e tropas russas.
Segundo o que disse Mohamed El-Amoudi Ramadani, porta-voz dos rebeldes malinenses, tropas do FLA controlam a maior parte de Kidal. Ele afirmou que o governador de Kidal havia se refugiado com seus homens dentro de uma antiga missão das Nações Unidas. Ficamos por aqui. Não sai ainda não. Você gostou do vídeo? Se você gostou, dê um like, inscreva-se no canal, faça um comentário. Eu quero saber a sua opinião, ok? Um grande abraço.